Nesse final de semana, neste domingo, os brasileiros vão às urnas escolherem os próximos governantes. Para explicar exatamente em quais cargos os eleitores terão de votar e como funciona o processo, nós vamos conversar com o especialista em direito eleitoral, Ângelo Soares Castilho. Boa tarde, boa noite. Já começou o período, acabou a propaganda eleitoral e agora chegou a hora de botar o dedo na urna. Bom, Ângelo, vamos começar pelo seguinte, ó. Nessa eleição, os brasileiros elegem 2 candidatos por estado ao Senado. Sim. Como é que fica a questão do voto? Se o eleitor, por exemplo, votar 2 vezes no mesmo candidato a senador, o voto é computado ou ele é anulado? Não, na verdade, se o eleitor vota em um senador e na segunda oportunidade repete, só o segundo voto é considerado nulo. O primeiro voto é válido. Tá. Com a reforma política, houve mudanças para a eleição deste ano. Algumas a gente chegou a comentar aqui em outras oportunidades, junto com o Ângelo. A questão da cláusula de barreira é uma delas, por exemplo. Como é que ela funciona? Qual o impacto para os partidos? Vamos explicar o que é a cláusula de barreira. Então, a cláusula de barreira ela é um mecanismo pelo qual só os partidos que tenham funcionamento parlamentar, ou seja, que façam bancada, tenham acesso ao fundo partidário e a tempo de rádio e TV. Isso é um sistema brasileiro, em outros países a limitação é maior. Então, o que acontece? O nosso legislador fixou uma cláusula de barreira progressiva. Então, para esse ano, os partidos, para terem acesso, a partir da próxima legislatura, que é a partir de 2019, aos recursos do fundo partidário e a tempo de rádio e TV, terão de fazer, no mínimo, 1,5% dos votos válidos no território nacional ou 9 parlamentares, 9 deputados federais. Sim. Do contrário, terão limitações no seu funcionamento. E isso aí é progressivo, né, até 2030. Então, começa em 2018 com 1,5 ou 9 parlamentares. Em 2030 será 3% ou 15 parlamentares. Bom, e aí entra rapidamente a questão da legenda, né? Como é que funciona esse voto em legenda, né? Olha, não tenho um candidato, mas quero apoiar um partido. Esse voto, ele é importante ainda, né? Mesmo que eu não tenha um candidato, mas vote na legenda. Naquele partido, eu apoio aqueles candidatos. Como é que funciona? Então, esse voto, ele na verdade, ele perdeu um pouquinho da razão de ser. Ele continua sendo válido, continua sendo contribuindo para o partido político, sim, mas ele perdeu um pouquinho do sentido, no sentido de que hoje cada candidato para ser eleito precisa ter uma votação nominal mínima, que é 10% do quociente eleitoral. Sim. Então, não adianta, por exemplo, ter um candidato que faça muitos votos, ou só o partido ter muitos votos de legenda, e não ter esses candidatos aptos a assumirem a vaga que foi aberta. Sim. Então, claro, existe todo um processo de cálculos. No final, nas sobras, é possível que o partido acabe aproveitando, né, esses votos da legenda. Mas, em todo caso, para aquela primeira distribuição, que é onde realmente as vagas são conquistadas em sua maioria, prejudicam, eu não posso dizer que prejudica um pouco, mas não é tão benéfico ao partido quanto um voto ter mais de um candidato bem votado para ocupar. Existe ainda a figura do puxador de voto, aquele candidato que é muito bem votado e leva mais gente junto com ele? Exatamente. Essa figura ainda existe, né? Mas ela, justamente, essa nova cláusula, digamos assim, que foi inserida na lei em 2015, ela veio para evitar um pouco esse papel do puxador de votos. Sim. Então, o que acontece? O puxador de votos, ele faz uma votação expressiva, ele faz a sua cadeira e mais 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do volume, né, que ele faz. Então, para que essas outras cadeiras sejam feitas também, o candidato a ser eleito tem que ter feito a sua votação um pouco, né, mínima. Tem que ter um número que dê uma representatividade para ele. Para que não aconteça justamente, né, o caso talvez mais evidente dessa distorção foi em 2002, em São Paulo, quando o falecido deputado Enéas Carneiro fez mais vagas, né, com a votação expressiva, se não me engano, de 1,5 milhão de votos,
e entrou um candidato que tinha feito 600 e poucos votos. Sim, ele acabou puxando esse deputado candidato. federal por São Paulo. Sim. No processo, eu tenho candidatos para governo, para governador, para presidente, para senador, mas eu não tenho para deputado e não tenho para deputado estadual, deputado federal, e aí eu acabo anulando esses votos. Se eu anular algum desses votos ou votar em branco nessa categoria, digamos assim, ou nessa vaga, anula as outras? Como é que funciona essa questão da anulação? Posso anular para um determinado candidato, né, alguma vaga, e depois seguir para as outras? Sim, é bem importante essa questão, até porque surgiu uma fake news fortíssima no WhatsApp e em outras redes sobre isso, né? Que seria um suposto mesário que no treinamento teria recebido uma orientação. É falso. O voto é considerado um por um. Então, pode anular um, votar em outro, anular outro, votar. Isso aí é independente um do outro, não há problema. Se eu quiser votar só para presidente, eu posso votar só para presidente? Pode votar em quais cargos quiser. E isso vale para branco também? Vale para branco também. A única questão que eu coloco, né, é que a gente deve evitar os votos brancos e nulos. Porque, na verdade, essa não participação na decisão política acaba gerando o seguinte: é a delegação para que terceiros escolham por nós os representantes. Bom, vamos para a tela que tem a pergunta do Renato Pereira, de São José do Sul. Um abraço para o Renato e para todo mundo de São José do Sul. Esse negócio de fundo partidário é afronta ao povo brasileiro. Não se tem dinheiro para nada, mas tem para político quase 2 bilhões de reais. Não falta, né? Além de ser antidemocrático, pois vai mais dinheiro para quem tem mais, ao invés de dividir em partes iguais. Cada um deveria se virar com o seu dinheiro. Essa é a opinião do Renato. Como é que funciona essa questão do fundo partidário? Que também houve mudança, né? Então, na verdade, nós temos dois fundos para essa eleição, que é o fundo partidário, que são cerca de 800 milhões, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é 1,7 bilhão de reais. Então, ao todo, são 2 bilhões e meio de reais dos nossos impostos, nossas contribuições que vão para as campanhas políticas. Por enquanto vai ser assim. Por enquanto é assim e, né, alguma perspectiva nova só em 2019. Bom, deixa eu mandar um abraço para São José do Sul, que fica a 80 quilômetros aqui da nossa capital, né? Um grande abraço para vocês aí de São José do Sul, em especial para o Renato. Bom, essa questão é muito polêmica, eu vou fechar com ela, tá? Porque a gente provavelmente vai ter segundo turno, tá? É o que mostram as pesquisas. E o candidato que não comparece ao debate, mas concede entrevista isolada ao mesmo tempo, isso levantou uma polêmica na internet, é algo bem recente, envolvendo então um candidato a presidente da República e outros que participaram de um debate. De alguma forma, isso infringe alguma lei eleitoral, porque sempre existe aquela questão e cuidado dos meios de comunicação em não se convidar apenas um candidato, ou se convidar, se convida a todos com o tempo igual para as entrevistas, como a gente acompanhou em outros telejornais e fizemos aqui no Conexão RS com pré-candidatos. Como é que funciona essa questão? Pode ou não entrevistar apenas um determinado candidato? Enfim. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: como essa questão está sob julgamento no TSE, e, enfim, vai ter deliberações posteriores, eu não vou dar uma opinião direta. Só vou dizer que existe realmente uma norma que diz que as TVs têm que dar um espaço isonômico aos candidatos. Existe uma norma que diz que o candidato é convidado para o debate, né? Então ele vai se ele quiser também. Se ele não quiser, ele não vai. E vamos esperar para ver o que o TSE determina, né? Em princípio, a liminar do ministro Carlos Horbach foi no sentido de não impedir a veiculação e de apontar que uma só conduta não seria, em princípio, suficiente para configurar um abuso, né? Bom, essa decisão, teoricamente, agora abriu um precedente para o segundo turno, da mesma forma? É possível. Sim. É possível. Claro que há um contexto, né, único agora, que daqui a pouco não tem no segundo turno. Sim. Enfim, a decisão do ministro foi nesse sentido. Bom, a última pergunta vem pela tela, é a Clarete de Cachoeirinha. Clarete, ela pergunta o seguinte: se o eleitor errar na sequência na hora de votar, o que acontece? Bom, na verdade, o eleitor ele tem que ter esse cuidado. Quando ele digita o voto na urna, aparece a foto do candidato, né, e o nome do candidato. Então, caso o eleitor erre essa sequência, ele não pode apertar a tecla confirma. Sim. Ele tem que aplicar a tecla corrige. Corrige. Ele corrige e digita o seu número correto. Sim. E aí sim confirma. Confirmou, já era. Confirmou, já era. Bom, para fechar, só para lembrar, quem não tem biometria, o mais importante é levar o documento com foto. Mais do que o título. O título apenas nos direciona para a sessão. Exatamente. Né? Agora, no caso da biometria, é necessário esse documento com foto? Sim, sempre é bom ter um documento com foto, né? Porque a biometria ela
existe algumas possibilidades de falha na identificação. Né? Ou a pessoa pode ter feito a biometria, mas ter submetido a algum tipo de substância corrosiva, enfim, ter tido algum problema na digital. Então, sempre é melhor carregar um documento com foto, mas a biometria é o suficiente na maioria dos casos. Bom, pelo que as pesquisas indicam, a gente vai se encontrar ainda em outubro para falar mais sobre o processo eleitoral agora no segundo turno. Pelo menos essa é a projeção que temos agora. Obrigado, Ângelo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, estamos sempre à disposição.